Olá, queridos alunos, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live dos nossos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter da área da saúde. E hoje eu estou aqui juntamente com a professora Fernanda e nós temos um assunto bem bacana para trabalhar com vocês, bem bacana para a gente discutir, um assunto extremamente atual, que é a humanização e cuidados paliativos. Nós vamos abordar principalmente a parte de cuidados paliativos. O que seriam os cuidados paliativos? Por que a gente escolheu esse tema hoje? Porque em janeiro a gente vai estar fazendo o lançamento da nossa pós-graduação de humanização e cuidados paliativos. Eu lembro que na nossa live da semana passada, alguns dos alunos, meus queridos alunos da enfermagem, perguntaram: professor William, o professor não vai falar nada da enfermagem? E eu falei: pessoal, calma que temos novidades para as nossas próximas lives. Vocês sabem que eu amo o pessoal da enfermagem de paixão, é enfermeiro de coração, professor, dei aula para enfermagem há bastante tempo das disciplinas básicas biológicas, então tenho bastante alunos aí que estão nos assistindo e com carinho bastante grande por todos eles. Então, hoje nós vamos discutir isso, Então, lembrando que vocês podem nos acompanhar pela página nossa do curso de pós-graduação no Facebook, ou entrar no site da Uninter, uninter.com, e visitar todas as nossas pós-graduações da área da saúde que nós temos lá. Então, vamos começar a falar. Vou passar a palavra para a professora Fernanda se apresentar. Professora Fernanda, por favor. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira, sou formada pela Tuiuti há mais ou menos 17 anos. Sou pós-graduada em saúde mental, fiz enfermagem do trabalho e atualmente eu sou mestranda da USP em saúde mental. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando sobre um assunto bastante polêmico, A gente sabe que é um assunto relativamente novo no Brasil e a gente ainda tem algumas dúvidas mesmo entre os profissionais da área de saúde em relação a esse tema. Não só da área da saúde, professora? A população em si, Quando a gente pensa e fala em cuidado paliativo, a pessoa fica entendendo, mas o que seria isso? E aí, para o profissional da saúde, talvez ele não saiba como lidar com o cuidado paliativo, como trabalhar com ele. Então, vamos começar. Professora, o que seria, então, essa abordagem? O que seria o cuidado paliativo? Eu acredito que você falou uma questão bem importante, que é essa ideia, esse pré-conceito que a gente tem em relação ao cuidado paliativo, Então, atualmente, quando a gente pensa em cuidado paliativo, mesmo a gente sendo profissional da área de saúde, a gente pensa naquele paciente terminal, Então, aquele paciente que tem uma doença grave, que está vivendo seus últimos dias de vida, Ou que já está prestes a vir a óbito, Então, o paliativismo, ele é uma ideia de que o indivíduo vai sobreviver por no máximo 6 meses, Então, essa ideia de doente terminal, de doença terminal, hoje em dia ela não é mais utilizada, Então, o cuidado paliativo, ele vai ser um cuidado que a gente vai prestar para o indivíduo que tem uma doença crônica, uma doença incurável, e que vai vivenciar esse declínio funcional ao longo do tempo, Então, não necessariamente o indivíduo está à beira da morte, não necessariamente vai morrer daqui 6 meses, daqui a 1 ano. É um período fisiológico que ele vai ter que passar por aquilo. Exatamente, é um processo, todo um processo de morte e de morrer. Entendi. E como que a população aceita isso? Como que o familiar, quando ouve o profissional de saúde dizer, olha, o paciente tem cuidado paliativo, como que é isso? Eu acredito que quando a gente fala no Brasil, a gente tem uma questão um pouco diferenciada, Porque a ideia realmente é essa, tanto do profissional quanto do familiar, que quando a gente fala em cuidado paliativo, o familiar pensa que já não tem mais nada para ser feito, E muito pelo contrário, Na verdade, tem bastante tem coisa. muita coisa para ser feita, Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade, porque como é um país de terceiro mundo, a gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico precoce das doenças, E no acesso ao tratamento. Então, muitas vezes o indivíduo que vai para o cuidado paliativo, que vai ser cuidado por uma equipe especializada, ele recebeu um diagnóstico recente de uma doença grave, mas já está em fase avançada dessa patologia, Então, realmente, essa ideia de que o indivíduo não tem mais o que ser feito é por essa questão, Pela dificuldade, às vezes, de acesso ao diagnóstico, aos exames, dificuldade de acesso ao tratamento, Então, o indivíduo já chega em condição bem difícil de ser manejado. Entendi.
Então, esse cuidado paliativo, de um modo geral, seria oferecer para esse paciente um conforto, a ele não sentir dor, seria mais ou menos isso? Isso. Então, a gente, dentro dos cuidados paliativos, a gente tem alguns conceitos importantes, né? Então, o primeiro deles é o conceito de que a gente precisa oferecer conforto a esse indivíduo que está doente, alívio de dor, alívio dos sintomas, né? Dessa situação toda, auxílio para a família, para poder lidar com essa morte, com esse morrer. E uma questão que me chama muita atenção, que vai contra alguns pensamentos que a gente tem dentro da área de saúde, que é a seguinte: quando você está cuidando de um indivíduo de uma forma paliativa, o indivíduo que precisa ser protagonista da sua ação, e não a gente achar que a gente deveria fazer o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Né? Porque a gente tem muito essa ideia, né? Então, assim, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Só que dentro do cuidado paliativo não é dessa forma que funciona, né? Então, o indivíduo vai nos demonstrar, verbalizando, de alguma outra forma, vai demonstrar para a equipe o que precisa ser feito por ele. Entendi. Então, se esse paciente, se esse indivíduo, ele está consciente e ele consegue verbalizar, então tem que seguir o que ele quer para ele, não o que o familiar quer, que é o que às vezes acontece, né? Isso. Então, o foco sempre vai ser o paciente, o indivíduo que se encontra em sofrimento. Mas como é um cuidado, além de ser interdisciplinar, é um cuidado que também foca a família, as decisões elas são tomadas de forma coletiva também, né? Então, a gente procura inserir a família no cuidado participativo também. Né? Então, a gente acaba cuidando das duas vertentes aí dentro dá atenção do cuidado. Para os dois, para promover esse cuidado paliativo. Isso. Professora, me diz uma coisa. No Brasil, necessariamente, quando começou essa corrente de cuidado paliativo? A gente começou tarde, né? No Brasil, a gente começou por volta de 2003, a Organização Mundial de Saúde já fez um levantamento da importância da realização do cuidado paliativo. Em 2005, foi criado a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, e por volta de 2005, que é quando a gente realmente começou com alguns serviços direcionados para o cuidado paliativo, né? Veja, o cuidado paliativo ele veio da Inglaterra de 1967. Né? Então, a gente teve aí uma lacuna bem grande para poder se adaptar. Isso. No entanto que, se eu estiver errado, a professora me corrija, por favor. No entanto que hoje aqui no Brasil a gente começa a ver algumas clínicas especializadas para esse fim, é isso mesmo? Então, por exemplo, tem clínicas especializadas que atendem pacientes que já estão em cuidado paliativo, é isso? É isso, a gente tem, aqui em Curitiba a gente tem uma clínica só, e ela é mais direcionada para o público de oncologia, para os pacientes de oncologia, então é uma clínica privada, né? E dentro dos serviços públicos, alguns serviços públicos eles já têm esses serviços de cuidado paliativo. Né? Então, tem um bastante famoso, bastante conhecido, que é o GISTO, que é uma equipe interdisciplinar do Hospital Erasto Gettner. Né? Então, eles fazem todo esse atendimento para os pacientes que são vinculados ao tratamento com eles lá. E, professora, além do enfermeiro, do médico, quais seriam os outros profissionais que atuam junto na equipe? Praticamente todos os profissionais. Né? A gente tem da saúde. Então, a gente tem enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos. Alguns serviços têm musicoterapeutas, né, que são extremamente importantes aí para o cuidado. E como o cuidado paliativo ele tem uma vertente também espiritual, a gente tem também uma vertente espiritual para ser trabalhada junto a esse indivíduo. Bacana. Então, tenho vários profissionais aí para assistir o paciente nesse momento. O paciente e a família, e o familiar. Né? O pessoal farmacêutico, biomédico, esse pessoal também está envolvido nesse processo, mas em outra área, né? Lá nos exames laboratoriais, em outros
de outras formas, nos bastidores. De outras formas, né? A gente sabe, por exemplo, que a questão de controle de dor é muito importante, né? E a gente sabe também que o controle de dor também, às vezes, necessita de alguma medicação específica, né? Então, acredito que o pessoal da farmácia, né, os profissionais da farmácia, eles também são muito importantes nessa questão do conhecimento em si, né? A gente sabe que provavelmente, futuramente, o indivíduo vai precisar de uso de opioides, né? Então, tem toda essa questão de manejo aí de medicações. Entendi. E para a enfermagem, professora, como que está isso hoje? Como que está a visão do cuidado paliativo dentro da enfermagem? Eu acredito que ainda a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com esse indivíduo que se encontra em cuidado paliativo, né? Alguns serviços ainda não têm uma área específica, um grupo específico de profissionais que atuam nessa área, né? Eu sei que o Hospital Cruz Vermelha tem uma equipe específica que trabalha de uma forma diferenciada, recebe um treinamento diferenciado, né? Então, eu acredito que a qualidade da assistência, ela se torna fantástica, quando a gente tem uma equipe especializada, né? Mas na minha prática, eu acredito que ainda os profissionais têm um pouco de dificuldade, porque esse paciente, né, esse indivíduo em sofrimento, geralmente ele vai retornar ao hospital diversas vezes, né? Então, o profissional fica um pouco, às vezes, em conflito com esse tipo de retorno também. E esse paciente acaba criando um vínculo com a equipe. Né? E a equipe com o paciente também, né? E como lidar com isso? Olha, em relação à pediatria especificamente, eu não tenho muita experiência, né? Mas em relação a adulto, eu creio que todo mundo passa pelo processo do morrer junto do indivíduo da família. Né? Então, a gente passa pelo processo da morte, do morrer, a gente acompanha toda essa trajetória e a gente acaba sendo importante em todo esse processo, né? Os pacientes, eles acabam se apegando a algum profissional específico da equipe que vai... Faz um vínculo, né? Isso, que vai conseguir organizar aí o cuidado da equipe interdisciplinar. Entendi. A professora estava falando há pouco sobre a junção da questão religiosa. E nessa pós, que a gente vai estar lançando agora em janeiro, tem uma disciplina sobre isso. Né? Então, ela fala sobre bioética e as religiões, justamente para ampliar o conhecimento. É uma disciplina que ela não tem uma vertente religiosa em específico, né? Porque a gente não pode obrigar o paciente, né, o indivíduo a tê-la, mas para a equipe entender que a gente precisa respeitar a questão religiosa de cada um do paciente, né? De um modo geral. Então, pense lá na equipe que você tem vários pacientes diferentes, cada um com uma cultura diferente, cada um com um processo religioso diferente, e a gente tem que agregar isso no cuidado, né? Enfim. Né? Mais uma pergunta.